Prezados alunos, meu nome é Solange de Melo Veras e eu sou a professora ministrante da disciplina Agrobiologia. Sou professor associado da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, possuo graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em Fitossanidade, área de concentração Fitopatologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, coordeno um laboratório de microscopia, sendo também membro do colegiado de curso de Engenharia Agronômica e membro do Comitê de Extensão. Desenvolvo trabalhos em projetos de pesquisa e extensão financiados pelo CNPq e UFAM, atuando principalmente na identificação e manejo agroecológico de doenças de plantas, desenvolvimento rural e sustentabilidade em comunidades ribeirinhas do Amazonas. Atuo como professora ministrante do curso de licenciatura em Ciências Agrárias da modalidade de Educação à Distância desde 2017. O curso na UEB está dividido em 4 unidades que trazem no seu bojo informações que vão desde a evolução histórica da citologia até conceitos básicos da biodiversidade. Mas para que a página do curso atendesse ao modelo do Centro de Ensino à Distância da UFAM, optou-se pela junção dos assuntos das unidades, os quais ficaram assim distribuídos. Unidade 1, fatos históricos da biologia celular e molecular, microscópio óptico e célula procariótica e eucariótica, com foco na organização geral e principais diferenças. Unidade 2, organização estrutural e funcionamento das células animal e vegetal. Unidade 3, biologia molecular, classificação e função. Unidade 4, divisão celular, biodiversidade e produção agrícola. O objetivo geral da nossa disciplina é fazer o aluno compreender os fundamentos básicos da agrobiologia e suas relações com outras disciplinas do curso de Ciências Agrárias. Os procedimentos de ensino e aprendizagem serão realizados por meio de leituras de livros, aulas em PowerPoint, fóruns de discussão e material complementar na forma de vídeos disponibilizados no ambiente virtual. Em relação à avaliação, serão realizadas 2 avaliações online, 2 fóruns de discussão, uma prova parcial presencial e também uma prova final presencial. E agora será feita a descrição detalhada de cada unidade. uma das unidades. Na unidade 1, será abordada a evolução da citologia, apresentando alguns fatos históricos de contribuição do homem na construção do estudo da célula, como por exemplo, Gregor Michel Mendel, monge gregoriano, biólogo, botânico e meteorologista austríaco, considerado o pai da genética, a partir da formulação em 1865 das leis da hereditariedade, hoje chamadas de Lei de Mendel, as quais regem a transmissão dos caracteres hereditários. Outro exemplo, Ernst Haeckel, biólogo naturalista, filósofo, médico, professor e artista alemão. Ajudou a popularizar a obra de Charles Darwin, além de descrever e nomear várias espécies novas e mapear uma árvore genealógica que relaciona todas as formas de vida. Outro exemplo, James Watson, biólogo molecular, geneticista e zoologista americano, que juntamente com Francis Crick, biólogo molecular, biofísico e neurocientista britânico, criaram um modelo da dupla hélice para a estrutura da molécula de DNA. E também Herbert Boyer e Stanley Cohen construíram em laboratório o primeiro plasmídio bacteriano através da recombinação de fragmentos de DNA de diferentes células. A partir de 1990, foram desenvolvidos projetos genomas, como o genoma humano, o genoma do câncer, de leveduras, de bactérias patogênicas ao homem e às plantas, entre outros. Ainda nessa unidade, serão apresentadas informações sobre o microscópio, como características, componentes e funcionamento. O microscópio permitiu diversos avanços na área de ciências biológicas, uma vez que permite observações de estruturas pormenorizadas dos seres vivos que estão fora do alcance da visibilidade direta do olho humano. No século XVI, Anthony van Leeuwenhoek e Zacharias Janssen desenvolveram os primeiros microscópios. Vários modelos a seguir foram construídos, entre os quais alguns de valor histórico, por exemplo, o de Robert Hooke.
Atualmente, vários outros modelos foram desenvolvidos, como o microscópio eletrônico de transmissão, o microscópio eletrônico de varredura, entre outros. Também será abordada nessa unidade a comparação entre as células procariontes e as células eucariontes, permitindo a você, aluno, diferenciá-los com base nas suas características. O termo procarionte tem origem em duas palavras gregas, pro, que significa primeiro ou primitivo, e cario, que significa núcleo, designando assim procarionte como sendo as células com núcleo primitivo. Já o termo eucarionte é formado pelas duas expressões gregas, eu, que significa verdadeiro, e cario, que significa núcleo, originando assim o termo célula com núcleo verdadeiro. A diferença entre as células procariontes e eucariontes veremos como, por exemplo, o envoltório nuclear, que nas células procariontes está ausente e nas células eucariontes está presente. A mitocôndria, que está ausente também nas células procariontes e presente nas células eucariontes. Já os cloroplastos, presentes nas células eucariontes, mas ausentes nas células procariontes. A avaliação dessa unidade será realizada por meio de atividades diversas, com questões valendo nota, como os alimentos transgênicos são geneticamente modificados com o objetivo de melhorar a qualidade, aumentar a produção e a resistência às pragas. Pesquise e discuta os pontos positivos. Quem foi Alex Jeffers e qual a técnica ele desenvolveu? Qual foi o primeiro mamífero clonado no mundo e quem realizou esse procedimento? Isso, entre outras questões diversas que estão no ambiente virtual. E também a atividade de revisão, uma espécie de questionário que não vale nota, entretanto permitirá a você, aluno, fixar melhor as informações contidas no caderno e no ambiente virtual. E também uma atividade de revisão, que é uma espécie de questionário que não vale nota, entretanto permitirá a você, aluno, fixar melhor as informações, com questões como, por exemplo, qual a contribuição de Robert Brown para o estudo da célula? Quais as organelas citoplasmáticas comuns tanto nas células de organismos eucariontes como de organismos procariontes? O microscópio óptico composto é constituído de duas partes. Quais são essas partes? Em relação aos componentes do microscópio óptico composto, qual a função dos parafusos macrométrico e micrométrico? Qual a função do Charriot? Em qual peça são colocadas as lâminas para observação? Isso, entre outras questões que serão também abordadas na atividade de revisão como forma de fixar melhor as informações contidas nas aulas. A unidade 2 trata da descrição dos componentes celulares, enfocando a estrutura e funcionamento dos mesmos, mostrando que as atividades celulares são desenvolvidas por compartimentos celulares específicos. O estudo da composição das células será detalhado da parte externa para o interior celular, até a descrição do núcleo, começando pelo glicocálice e encerrando a unidade com o aparato genético da célula. O glicocálice é um material que reveste a célula, sendo conhecido também como cobertura da membrana celular. É composto por carboidratos ligados a proteínas ou lipídios. Tem como função proteger a célula contra as agressões físicas e químicas, funcionando como uma barreira, entre outros. Ao adentrar a célula, nos deparamos com a membrana plasmática, cujo modelo é conhecido como modelo mosaico fluido. A mesma é uma película de contorno irregular muito fina que reveste o citoplasma da célula, sendo formado por uma camada dupla de lipídios e por proteínas, cuja função é controlar a troca de substâncias entre a célula e o meio externo, entre outros. Já a parede celular, também conhecida como membrana esquelética, é uma estrutura de revestimento externo, a membrana plasmática dos vegetais, fungos e algumas bactérias. As células animais não apresentam parede celular. A mesma funciona como camada protetora da membrana, protegendo a célula contra as agressões físicas. Em seguida, será abordado
temas como os componentes celulares mergulhados no citoplasma, com organelas formadoras de um sistema de endomembranas, formado pelo retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. As organelas revestidas por membranas, como lisossomos, mitocôndrias, cloroplastos e ribossomos e o esqueleto da célula. Na sequência, será estudado o núcleo, responsável pela coordenação de todas as atividades celulares. Nele, encontramos o material genético da célula, no caso o DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, onde encontramos os genes, depositários das informações genéticas que são responsáveis pela atividade celular. O mesmo é formado pelo envoltório nuclear, ou carioteca, que é o envoltório que engloba o suco nuclear e onde estão imersos a cromatina e o nucleolo. O nucleolo é o corpo globoso formado por acúmulo de RNA ribossomal, algumas proteínas simples e certas enzimas, além de cromatina e cromonema. A avaliação será realizada por meio de uma prova parcial presencial e também atividade de revisão com as seguintes questões. Os cloroplastos estão ausentes em células de que órgão vegetal? Quais as funções do glicocálice? Qual a composição da membrana plasmática? Qual a função dos plasmodesmos? Qual organela é responsável por produzir energia para o trabalho celular? Essas questões de atividade de revisão, entre outras. E também o seguinte fórum de discussão nessa unidade. Segundo a teoria endossimbiótica, proposta por Lynn Margulis, os organismos eucariontes teriam sido, há milhares de anos atrás, o resultado da evolução de vários organismos procariontes em conjunto. Considerando essa teoria, comente sobre as evidências que são a favor e contra a mesma. A unidade 3 trata da composição química da célula, informando a você, aluno, a função de cada molécula orgânica e inorgânica para a célula e para o organismo como um todo. Dessa forma, serão abordados os seguintes componentes. A água, substância vital para os organismos vivos, cuja proporção no homem varia entre 60% e 70%, além de ser solvente universal e ter poder tampão, a água pode atuar como meio de transporte de substâncias entre o interior da célula e o meio extracelular, na hidrólise de proteínas, lipídios e carboidratos também. As proteínas, que são macromoléculas, formadas por vários aminoácidos unidos em ligações peptídicas e formam praticamente todas as estruturas celulares. Por isso, são os componentes mais abundantes depois da água. As enzimas, que são proteínas específicas, biocatalisadores orgânicos capazes de acelerar reações químicas. Como exemplo, tem-se a ribonuclease, que degrada os ácidos nucleicos, e as fosfatases, que degradam as moléculas de fósforo. Os carboidratos, que são compostos formados por cadeias de carbono, oxigênio e hidrogênio, e que representam as principais formas de energia para a célula. Além dos lipídios, conhecidos vulgarmente como óleos e gorduras, formados por carbono extraídos de células e tecidos por solventes orgânicos não polares, como éter, cloroformo e benzeno. Participam da formação da membrana plasmática, além de ser fonte de energia e funcionar como isolante térmico. Também veremos os ácidos nucleicos, compostos extremamente importantes para as células, pois são responsáveis pela produção de todas as enzimas que controlam a atividade celular, constituindo a base química da hereditariedade. O ácido ribonucleico, RNA, e o ácido desoxirribonucleico, o DNA, os quais são encontrados em todos os seres vivos, com exceção dos vírus, os quais apresentam somente um. Os sais minerais, que são compostos que participam ativamente da regulação da entrada e saída de água na célula. Como exemplo, temos o ferro, que é fundamental na formação da hemoglobina, e o magnésio, que participa da formação da molécula de clorofila, né? É essencial para a realização da fotossíntese. Será abordado também as vitaminas, finalizando com as vitaminas, que são substâncias orgânicas especiais
que atuam na célula como ativadoras enzimáticas, isto é, coenzimas. São produzidas pelos vegetais e por alguns organismos unicelulares. Como exemplo, temos a vitamina B2, presente nos vegetais folhosos, cereais, leites e frutos. A vitamina C é encontrada principalmente nos frutos cítricos, como acerola, caju, goiaba, limão e também em hortaliças. A vitamina E, é encontrada nas verduras, cereais, legumes e leite. Nesta unidade, a avaliação será realizada por meio da atividade diversa, valendo nota, com questões como: quais os 4 compostos orgânicos fundamentais encontrados nos seres vivos? Quais os componentes orgânicos e inorgânicos de uma célula? Por que as células de intensa atividade possuem mais quantidade de água do que as células de pequena atividade metabólica? Isso, entre outras questões. Também a avaliação será realizada pela atividade de revisão, como por exemplo, qual a proporção da água nos tecidos muscular, ósseo e nervoso? Quais as funções da água na célula? Classifica as proteínas de acordo com sua forma. Defina a estrutura primária das proteínas. O que são enzimas? Cite exemplos. Isso, entre outras questões de revisão também. Ainda nessa unidade, será realizado um fórum de discussão com o seguinte tema: comente sobre a importância da água para a fisiologia da planta. Na unidade 4, se destaca a forma como as células se reproduzem, mitose e meiose, e também abordagem sobre o tema biodiversidade e como este fator pode interferir na produção agrícola. Vamos iniciar o nosso estudo pela mitose e depois passaremos a discutir a meiose. Antes, porém, é preciso que analisemos uma fase que antecede as duas, que é a intérfase. A intérfase é a fase que antecede a divisão celular, sendo mais demorada. Está dividida em 3 fases, G1, S e G2. A mitose é também conhecida como cariocinese. É a divisão de células somáticas formando células filhas com o mesmo número de cromossomos. A mitose tem as seguintes fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose é o processo pelo qual as células sexuais dos organismos de reprodução sexuada são formadas. Nesse processo, o número de cromossomos é reduzido pela metade. A meiose é dividida em 2 fases. A primeira, chamada de divisão reducional, meiose 1, e a segunda, divisão equacional, meiose 2. A prófase 1 da meiose 1 é dividida nas subfases leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Na metáfase 1 da meiose 1, a membrana nuclear desaparece e ocorre a placa equatorial. Já na anáfase 1, os cromossomos migram para os polos opostos com as suas 2 cromátides ligadas, caracterizando a ascensão polar. Na telófase 1, o núcleo se reconstitui, ocorrendo duplicação dos centríolos, divisão do citoplasma ou citocinese. Em relação à divisão equacional, a prófase 2 da meiose 2 é mais rápida que a prófase 1, formando-se um fuso cromático. Na metáfase 2, os cromossomos dispõem-se na placa equatorial e ligam-se às fibras do fuso. Já na anáfase 2, os cromossomos filhos migram para os polos opostos, pois ocorreu separação dos centrômeros. Na telófase 2, os cromossomos desfazem a formação espiral e reaparecem os nucleolos. Na citocinese, há 4 células com número de cromossomos e conteúdo de DNA haploide. Em se tratando da biodiversidade, uma das preocupações mundial é a sua preservação. A diversidade biológica pode proporcionar ao homem diversos benefícios que acarretam melhoria na sua qualidade de vida. A mesma apresenta diversos valores para a população humana, como os valores econômicos diretos ou indiretos. Em se tratando de valores econômicos diretos, são atribuídos aos produtos que podem ser colhidos diretamente na natureza e que são usados pelas pessoas, como, por exemplo, a caça e a pesca. Já os valores econômicos indiretos estão relacionados com os aspectos da diversidade biológica,
como processos ambientais e serviços proporcionados por ecossistemas. A agricultura itinerante é responsável pela perda da biodiversidade, pois parte da floresta é derrubada, queimada e cultivada durante um curto espaço de tempo, aproximadamente 3 anos. A destruição da biodiversidade é responsável pelo colapso dos ecossistemas e seus processos ecológicos. Muitos desses são irreversíveis. Nesta unidade, a avaliação será realizada por meio de uma prova final presencial e também a atividade de revisão, com as seguintes questões, entre outras. Quais as fases da mitose e da meiose? Em qual fase da mitose os cromossomos se posicionam na região mediana da célula? O que é biodiversidade? Explique com suas palavras o valor de consumo e valor produtivo, citando exemplos. Isso entre outras questões da atividade de revisão. Chegamos ao fim da apresentação de todas as unidades da disciplina Agrobiologia, onde eu desejo boa sorte na nova jornada que se inicia e que os novos conhecimentos possam contribuir para o crescimento profissional de todos vocês. Por fim, desejo sucesso a todos. Muito obrigada.